Alô você, boa noite. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da IPP TV, no bairro do Alto de Pinheiros, São Paulo, para mais um programa, esse encontro, todas as terças-feiras, às 20 horas. Você é um missionário. Eu quero saudar a todos que estão nos assistindo, quero pedir a você que está assistindo aí que compartilhe, convide pessoas. Hoje nós temos um assunto muito interessante, que é a importância da escola dominical para produzir o crescimento, a plantação de novas igrejas. Então, é muito interessante esse assunto, porque algumas pessoas falam hoje negativamente contra a escola dominical, mas nós sabemos que as igrejas mais saudáveis, aquelas que estão crescendo, estão investindo no estudo bíblico, no ensino com crianças, né, fazendo o trabalho discipulado na escola dominical. Tá certo? Eu quero chamar a sua preciosa atenção porque esse programa tem dois propósitos. O primeiro propósito é conscientizar você que é crente, que você é um missionário. Às vezes a gente fica achando que missionário é aquela pessoa que tem um chamado especial, transcultural, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós somos sal da terra e luz do mundo, que todos nós somos testemunhas de Jesus e que você é um missionário de Deus. Tá certo? Assim como você é um mordomo, um sacerdote, um servo, você também é um missionário. Então, assuma o seu papel de um evangelista, de um ganhador de almas, de um proclamador da mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, nós estamos vendo a necessidade de plantar igrejas. Nós temos quase 6 mil municípios no Brasil todo, e há municípios que ainda não têm a presença de uma igreja bíblica, reformada, presbiteriana, e nós estamos incentivando você a abrir uma igreja aí na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio. Nós temos para oferecer para você os treinamentos através do canal de EAD, nós temos todo o material de discipulado, Evangelho de João, Bíblias, aquilo que você precisa para iniciar um pequeno grupo aí na sua casa. Então entre em contato conosco, entre em contato com a Junta Missionária de Pinheiros, com o pastor Mariano, ou aqui com a Secretaria da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E nós vamos até você, né, vamos conversar, vamos orar e vamos começar uma nova igreja aí na sua cidade. Tá bom? Eu quero ler o texto aqui, esse texto maravilhoso, que é o texto da Grande Comissão. E diz assim, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui nós temos toda a autoridade, nós temos aqui todas as nações, nós temos aqui todas as coisas que vos tenho ordenado, e nós temos aqui também todos os dias até a consumação do século. Então nós temos 4 todos aqui, né? Esse texto é demasiadamente conhecido, ele é pregado, ele é ensinado, ele é vivido, ele é chamado o texto da Grande Comissão. Mas eu quero destacar nesse texto o fato de que o grande imperativo que Jesus dá para nós, né, é fazer discípulos. O imperativo aqui, né, o indo aqui, ou ide, é quase um gerúndio na língua portuguesa, se a gente traduzir, indo, fazei discípulos. Então o imperativo aqui é fazer discípulos. E fazer discípulos não é simplesmente você fazer um curso de treinamento para o cara se batizar, se tornar membro da igreja. Fazer discípulos significa que ele, quando ele se converte, e esse é um texto que é usado no início do Novo Testamento, depois ele é substituído por cristãos e por santos, mas todo cristão ele é um discípulo. E se ele é um discípulo, ele tem sempre o que aprender e sempre o que ensinar a outras pessoas. Então, ser discípulo não é um momento da sua vida cristã. Ser discípulo é a sua vida cristã. Certo? E há uma relação aqui entre fazer discípulos e ensinar. Ensinando-os. E aqui é ensinando os discípulos. Significa o que com isso?
Significa que todo crente, ele continua aprendendo, continua tendo que aprender. O período da nossa conversão é infinitamente pequeno para nós esgotarmos aquilo que Jesus está dizendo aí, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu perguntaria para você o seguinte: você tem guardado todas as coisas que Jesus ordenou? Todas? Se você não tem guardado, significa que você não aprendeu. Porque só há aprendizado verdadeiro quando a pessoa muda de comportamento. Quando esse ensinamento, ele trabalha na vontade da pessoa. Então, por isso que ele fala, ensinando-os a guardar. Em outras palavras, ensinando-os a praticar, a obedecer, a viver isso que é ensinado. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque o ensino faz parte, né, do Evangelho. Às vezes didaticamente, a gente separa pregação, discipulado, ensino, doutrinamento. Mas, quando você vai para o contexto bíblico, vários verbos são usados, principalmente em Atos dos Apóstolos, para descrever, né, essa questão do processo de ensinar, de incutir na mente das pessoas a palavra de Deus. Você não somente transmite o conteúdo, você não somente persuade a pessoa, você não somente instrui, você não somente expõe, você não somente confronta a pessoa, compara. Tudo isso faz parte do processo de fazer um discípulo de Jesus. Chama a sua preciosa atenção para o fato de que nós, igrejas históricas, igrejas presbiterianas, nós temos o hábito, no dia do Senhor, de termos a escola bíblica dominical. É uma escola que a gente chama aqui em Pinheiros a melhor escola do mundo. Porque essa escola, ela alcança a família, alcança todas as faixas etárias. Então, domingo, na escola dominical, a família vem. As crianças vão para o departamento infantil, os adolescentes têm as suas classes, os jovens, os adultos, os casais. Então, é uma escola democrática, uma escola onde as pessoas elas vêm aqui para aprender a palavra de Deus. E uma das coisas que a gente tem enfatizado aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros é que o conteúdo, né, programático do ensino na escola dominical é a Bíblia. Então, nós começamos domingo próximo passado aqui a escola dominical e todas as classes, né, desde o departamento infantil até todas as classes de adultos, têm estudado a Bíblia, os livros. E você sabe que quando você estuda os livros, a palavra de Deus de uma forma expositiva, claramente a Bíblia vai alcançar todas as nossas necessidades. Tá certo? Uma das coisas que eu quero enfatizar também aqui é que as igrejas mais saudáveis são aquelas que investem nessa questão do discipulado e do ensino, principalmente na escola dominical. Se nós pegarmos na Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, as igrejas mais saudáveis são aquelas que têm realizado um bom trabalho de ensino na escola dominical. No final do século passado, foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos, com mais de 1000 igrejas. E aquelas igrejas mais saudáveis, aquelas que mais crescem, elas têm algumas características muito interessantes. A primeira delas é a questão do ensino da palavra de Deus. Segundo, é o compromisso, né? O compromisso com a obra missionária. Terceiro, vida de oração. Quarto, visitação, né? As igrejas onde há um ministério de visitação, cuidando das pessoas, e a visitação gera aí vários desdobramentos, porque ajuda o pastor a definir a sua pauta do ponto de vista de pregação, mas também é o acolhimento, é o cuidado pastoral das pessoas. Mas uma das coisas que me impressiona nisso tudo é que essas igrejas lá nos Estados Unidos, mais saudáveis, que mais crescem, são aquelas que trabalham com a escola dominical. E aqui eu quero desafiar você, no dia de hoje. Nós aqui na Igreja de Pinheiros temos tido experiência, nós trouxemos aqui o licenciando Samuel, que ele é professor da classe de novos membros aqui, das classes, né? E a gente vai bater um papo
mostrando justamente isso, que se existe um espaço para evangelizar, se existe um espaço para você tirar dúvidas, para você discipular, para você, de uma certa forma, doutrinar as pessoas, ensinar a palavra de Deus, ensinar a doutrina de Cristo, a sã doutrina, esse espaço é a escola dominical. É muito lamentável que alguns pastores, que algumas igrejas, que alguns conselhos, por questões de preguiça, por questões de falta de foco, tenham fechado a escola dominical. E, infelizmente, isso tem trazido muitos prejuízos, né? Nós sabemos que essas igrejas neopentecostais, essas igrejas que não estão preocupadas em formar as pessoas, levar as pessoas à maturidade, ao crescimento espiritual, elas não se importam com isso. Mas nós, que temos um compromisso com a palavra de Deus, com a sã doutrina, nós temos que investir no discipulado, no ensino, e a escola dominical, ela é uma ferramenta estratégica para a gente discipular e ganhar pessoas. Eu quero dizer para você que aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós temos recebido dezenas, centenas de pessoas que vêm para a igreja por causa da escola dominical. Há muitos pais hoje com filhos que eles têm vindo à igreja por causa da escola dominical. E aqui no departamento infantil nós estamos aí com mais de 300 crianças, e o nosso alvo é chegar a 600 crianças até o final do ano. Nós primamos pelo ensino da palavra de Deus. E eu creio que essa é uma grande ferramenta que nós temos, né? Porque durante a semana, numa cidade como São Paulo, é muito complicado reunir, temos os pequenos grupos, mas nem todos aderem a isso, aos grupos de pastoreio, mas a escola dominical, domingo, você trazer os seus filhos, você trazer os seus adolescentes, os jovens, todo mundo aqui aprendendo de forma democrática na maior e na melhor escola do mundo, que é a escola dominical. Tá bom? Então, fica aí, nós vamos ter um breve intervalo, depois nós vamos voltar aqui, bater no papo, conversando sobre esse assunto. Tá bom? Deus abençoe sua vida. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tripp. Acesse o site www.conferenciaavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Ezion. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. Alegria bom, ter água pertinho de casa, porque não tinha água de jeito nenhum na seca, né? E graças a Deus, no momento vocês fizeram esse poço aqui, graças a Deus, foi uma bênção de Deus. Amém. A bênção de Deus que chegou água, e graças a Deus não vou tomar água no meu banheiro mais não, na caixa que eu tomar banho, né? A barraca tinha secado, não tinha mais água de jeito nenhum, e graças a Deus foi uma bênção esse poço aí. Graças a Deus, que bom. Para mim mesmo ajuda muita coisa, a água que aqui nós não tem, o período da seca aqui nós sofremos bastante sem água, e foi uma bênção de Deus, primeiramente Deus, depois você que furou esse poço.
me dar agradecimento a ele, a Deus e eles. Fiquei muito alegre de cavar o poço aqui. Eu fiquei muito alegre. Se eu visse eles, vou conversar com eles. Fiquei muito alegre, graças a Deus. Foi uma bênção, foi uma bênção. É difícil. Aqui é difícil para acabar conseguir furar um poço aqui. Não é fácil. Para acabar conseguir, que nem nós conseguimos isso aí, foi uma bênção de Deus. Porque aqui não é toda coisa que é fácil para esse lugar de nós, não. Toda coisa para aqui é parada. Tudo é difícil. Nada dá certo. Mas agora conseguimos. Meu nome é Elaine Rangel, eu sirvo ao Senhor aqui na Igreja de Pinheiros já tem 6 anos. O dízimo é uma coisa muito importante na minha vida, é uma coisa a que eu tenho muito apreço, é muito caro para mim. E eu aprendi isso primeiro com a minha avó materna, que eu me lembro dela com um envelope, ela orava por esse envelope até o dia de irmos à igreja para entregar. E eu me lembro também do meu pai, de pegar minha irmã e a mim pela mão e nos entregar algumas notas pequenas e nos incentivar a levar à igreja e ofertar ali e também mostrar que ele era dizimista. E isso virou uma memória muito cara para mim e se tornou uma prática pela qual eu tenho muito amor. E porque essa prática cria em nós um senso de fidelidade, de constância e de organização. A gente acaba trazendo isso para todas as outras áreas da nossa vida. E de fato o Senhor organiza a nossa vida financeira. Né? Quando você recebe um valor e você começa a organizar, você tira aquela parte que é do Senhor, porque tudo é dele, você só está devolvendo. E por fim, existe uma recompensa no dízimo. E a minha recente é muito especial. Eu tenho uma filha Marina, de 22 anos, e ela sempre teve mesada. E eu conversava muito com ela sobre dízimo, porque era uma coisa importante para mim, ela também sempre me viu dizimar. Mas ela mesma não entregava, até que ela começou a trabalhar. E com a parte do salário dela, o primeiro salário, ela já veio me dizer assim, mãe, eu quero dizimar. E ela passou a ser dizimista. Né? E isso foi o meu galardão, isso encheu meu coração de alegria. E realmente, assim, o dízimo enche o meu coração de alegria. A fidelidade do Senhor me encanta. Né? E por isso eu faço parte do povo de Deus 100% fiel. Muito boa noite para você que está acompanhando o Você é um Missionário nesta terça-feira. Nós já estamos aqui para fazer o sorteio, interagir com você que está acompanhando esse programa. Assistiu agora há pouco a devocional do nosso pastor, reverendo Arival Dias Casimiro. E o meu convite, mais uma vez, é que você participe com a gente. Participe aí fazendo perguntas, comentando de onde você está falando, de onde você está assistindo o nosso programa. E também aí se inscrevendo no link que já está aí do sorteio que nós faremos daqui a pouquinho aqui. Hoje serão sorteados 3 livros. O Generosidade, que é o livro feito aqui pelo nosso pastor, reverendo Arival Dias Casimiro, está aí na tela também, vocês já veem também. Temos também esse kit, que é o Rede de Discipulado 1 e 2, feito pelo reverendo Arival Dias Casimiro e o Paulo Lali, e também a Fé dos Eleitos, que é um estudo indutivo da Confissão de Fé de Westminster. Esse kit, então, com 4 livros, também será sorteado aqui hoje. E, por último, o livro Avivamento, que é do Raymond Ortland Jr. Este livro é um livro tema aqui da Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, que começa neste domingo, dia 13 de fevereiro, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, o nosso convite é que você também se inscreva aí no link que está no chat deste vídeo e participe. E também compartilhe o link deste vídeo, deste programa, no grupo de WhatsApp, com seus amigos mais próximos, para que eles também possam ser abençoados e edificados com a conversa, o bate-papo que o reverendo Arival terá com o licenciando Samuel Rocha Lopes. Bom, eu quero aqui mandar um abraço para quem está acompanhando a gente agora, aí comentando no chat. Nós temos o reverendo Marcos Severo, conectado à Rádio Rumo ao Sertão. Muito obrigado. Nós temos também a Rilma Barcelos, boa noite. Mirtes Carvalho, graça e paz. Temos também a Lúcia, amém.
A Maria Elisa aqui dizendo que o pai dela foi sempre um defensor da EBD. Que bom. Comenta aí, então, aquilo que você tem aí de ideia com o que seu pai te passou. Temos a Neuza Tone, boa noite também para você. E agora, então, nosso convite então, é que você também comente aí, participe com a gente e se inscreva neste sorteio que nós faremos no final do programa. Pastor Arival. Alô, você, muito obrigado, Samuel, por estar aqui. Você tem uma agenda complicada, mas encontrou um espaço para que está aqui conosco, né? O Samuel, ele já completou o curso dele de seminário e ele é o responsável aqui pelo EAD Pinheiros. Mas nós o convidamos justamente porque ele é professor, ou um dos professores, de uma das classes, né, de recebimento de novos membros aqui, que a gente chama de doutrinas... A Essência da Fé. A Essência da Fé. Cristã 1 e 2. Né? Essência da Fé 1 e 2. Samuel, então, por favor, faça uma saudação e... Certo. Boa noite, Pastor Ival, Matheus, muito obrigado aí pelo convite, Pastor Ival. É sempre um prazer estar contigo. Muito obrigado aí pelo convite, é uma honra. É interessante, pastor, com relação às salas, né, da EBD, essa sala específica, né? É muito importante a gente ver, né, a forma que as pessoas recebem o conteúdo, a sede que eles têm, né? Então, a gente percebe a importância, né, do aprendizado, a importância do aluno querer absorver aquele conteúdo, né? E eu fico triste com igrejas que não se preocupam com essa tão importante escola, né? Que, como o senhor disse ali agora, é a melhor escola do mundo, né? Certo. Eu queria fazer uma colocação aqui, justamente nesse sentido, porque a escola dominical, ela sempre foi uma ferramenta evangelizadora da igreja, né? Tanto para crianças, como para adolescentes, jovens e adultos, né? E, de um tempo para cá, as pessoas começaram a desprezar o trabalho da escola dominical. Veja bem, muitos conceitos são usados, que é uma coisa aqui dos séculos passados, né? Que a escola dominical começou não com o objetivo de fazer evangelização especificamente, mas para dar aula para alunos analfabetos, aquele negócio todo. Mas nós que somos de igrejas históricas e nós que compreendemos que domingo ele é o dia do Senhor, né? Então, você ter uma escola dominical na parte da manhã, na igreja, para você trazer os filhos, para você ensinar a palavra de Deus, para você trabalhar o conteúdo bíblico, eu creio que é uma ferramenta que nós não podemos desprezar, porque já temos visto, já colocamos aqui essa importância. Há duas coisas que eu acho que são interessantes, que eu queria que você abordasse aqui, Samuel, dentro da sua experiência, é que existem dois tipos de aluno. Existe aquele aluno que não é crente e que se converte na escola dominical. E hoje há um grande número de pessoas, né, que vêm dessas igrejas neopentecostais e que elas vêm justamente com muitos equívocos do ponto de vista doutrinário, da compreensão bíblica. Qual tem sido a importância e qual tem sido a sua experiência ao cuidar dessas pessoas na escola dominical? Duas coisas, né, pastor? Uma excelente colocação aí, né? Primeiro, a importância do que você falou aí sobre a questão das igrejas históricas, né? A gente olha, por exemplo, igrejas como a Congregacional, que começou com a EBD, né? A Sarah Calley e Robert Calley começou com 5 crianças. E a gente também percebe que o próprio Simon também, né, teve a sua relevância e a preocupação com a escola bíblica dominical. Então, é como o Alderi vai falar, né? Dizem que é ultrapassado, mas não dão nenhuma solução para essa realidade, né? E com relação à experiência que a gente está tendo aqui na Presbiteriana de Pinheiros, a gente percebe realmente esse pessoal que é novo na fé ou que não conhece o Evangelho. A gente teve experiência, isso ano passado, com uma irmã. Ela passou todo a EBD com a gente, né? Todo o segundo semestre, e ela falou assim, eu quero repetir a sala.
porque eu quero conhecer mais, porque eu não conhecia. Eu estou aqui, eu não sou de igreja nenhuma, eu não faço parte de igreja nenhuma, mas eu vim aprender a Bíblia. E é fantástico, pastor. Como a cabeça muda, como a pessoa tem uma mudança radical assim com relação a conceitos que para ela era importante e a gente aponta ali biblicamente que é totalmente diferente. Tem essa realidade aqui, nós vemos isso. Certo. E hoje, esse semestre também começou um aluno que não estava indo para a igreja, que conhecia o evangelho só de ouvir falar, né, como certo. Diz, e também está aqui conosco, né. Mas eu tive a oportunidade de participar no semestre passado, nessa classe sua, junto com o Eduardo Brito, né, e eu fiquei impactado um dia com uma pessoa, né, um casal, que veio de uma igreja, não sei se foi da Igreja Universal, né, ou de uma igreja dessa neopentecostal, e ela, quando eu fiz a exposição, eu me lembro, acho que estava falando sobre a doutrina da salvação, né, e o que era a doutrina da salvação, né, a salvação vem de Deus, aquela coisa elementar da fé. E ela começou a chorar, né, ela começou a chorar e ela falou, pastor, eu estou desesperada porque eu passei anos ensinando a coisa errada. E agora eu estou aprendendo o que é correto. E o marido dele era obreiro, dela era obreiro nessa igreja, né? Isso. E ele... Mas aí eu acalmei o coração dela, porque isso é bíblico, né? Que Deus, se você pegar o exemplo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo também, antes da sua conversão lá na estrada de Damasco, ele matava, ele perseguia os cristãos achando que estava prestando culto a Deus. Ele era um terrorista espiritual que matava crente e ele compreendia na sua limitação espiritual que aquilo era um culto a Deus, né? Que ele estava fazendo a coisa certa. Mas, graças a Deus, ele se converte, né? E é por isso que ele vai dizer que ele é um dos pecadores, eu sou o maior, porque eu persegui a igreja de Cristo, né? Então, há muitas pessoas que, quando vêm para a escola dominical, que começam a ter contato com a sã doutrina, com a exposição da palavra de Deus, porque é um conjunto, né? Assiste o culto, é pregação da Bíblia. Vai para a escola dominical, ensino bíblico. Se frequenta, durante a semana, um pequeno grupo de pastoreio, também ali, estudo bíblico. Então, a Bíblia, de fato, é quem atrai as pessoas, é quem transforma as pessoas, etc. Exatamente. E esse casal que você falou, eles vieram domingo agora, veio falar com a gente, todos felizes, empolgados, estão ajudando na igreja. Ela está já cuidando das crianças, e ele está lá no Ministério de Estacionamento, e felizes, porque entenderam que estão agora aprendendo a palavra de Deus, né? Coisa que realmente não fazia. A gente tem outro casal também, que veio também de igreja neopentecostal, né? Que hoje é líder de grupo de pastoreio, mas veio... o testemunho deles é impactante, e no dia que eles contaram no meu grupo de pastoreio, e eu chorei, porque é vendo que a palavra tem poder para agir no coração e convencer o homem, e trazer o homem à tona a realidade das verdades espirituais, né? E infelizmente, quando nós vemos igrejas abrindo mão de momentos tão importantes para o crente, para o amadurecimento espiritual do crente, a gente percebe que eles estão desvalorizando não a pessoa, mas a própria Bíblia como palavra de Deus. Certo. Mateus, vamos lá. Tem as perguntas aí, o povo está interagindo. Vamos lá. Com você. Com certeza, pastor. Muita gente participando aqui com a gente no chat. Já quero ler alguns comentários aqui, ó. A Solange está dizendo aqui, ó, que quer participar logo da EBD, da Escola da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Temos também o Diego Luiz. Estou amando esse canal, então já se inscreva aí, convide sua família, seus amigos para se inscrever no nosso canal. Temos também aqui a Lúcia fazendo uma pergunta: quanto tempo para fazer os 2 módulos para se tornar membro? Este curso é apenas presencial, então uma pergunta aí, acho que para o Samuel responder. Como é o nome dela? Lúcia. Lúcia. Até o ano passado nós estávamos fazendo de modo híbrido, né? Mas agora, a partir desse ano, nós estamos presencial. Todas as turmas, né? São 8 turmas. E a única turma que está sendo transmitida é a do Templo. E aí com os melhores professores, né? Pastor Ival e Pastor Hernandes, então... Mas você tem um EAD? Você tem o Rede 1 e Rede 2 também? Sim, nós temos no EAD Pinheiros um curso de discipulado. Lá tem o Rede 1, Rede 2, e ali você vai aprender... No Rede 1, o kit de sobrevivência do discípulo, né?
Aí você vai ter todos os conteúdos ali para como caminhar como discípulo. E o Rede 2, as doutrinas essenciais da fé. E aí vai te dar, municiar, né, no seu crescimento espiritual para conhecer mais de verdades espirituais. E é exatamente as duas salas que a gente tem de EBD, né? Essência da Fé 1 e Essência da Fé 2. Vai falar sobre esses temas que o Rede Discipulado 2 fala. Legal, inclusive ela pode concorrer a esses livros que nós iremos sortear aqui hoje, que tem a ver com este tema aí que o Samuel disse agora para vocês. Bom, então, gente, quero ressaltar mais uma vez o convite para que vocês também participem do sorteio que será feito aqui no final do programa. Nós vamos sortear o livro Generosidade, escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, que é o segredo da plena felicidade. Vamos sortear também a Rede Discipulado 1, 2, o estudo indutivo A Fé dos Eleitos, que é o estudo indutivo da Confissão de Fé de Westminster. É um kit só, com 4 livretos, você vai concorrer aqui também, vai levar todos eles. E Avivamento, esse livro de Raymond Ortland Jr. Este livro também será sorteado no final do programa, você pode concorrer, é só se inscrever no chat, no link que está no chat aí, a nossa equipe técnica já colocou para você. Pastor Arival, nós temos uma pergunta um pouquinho quente aqui agora que surgiu nos comentários, em relação a por que muitas igrejas evangélicas, outras presbiterianas, estão fechando a escola bíblica dominical, pastor? Posso responder. Primeiro, tem que perguntar para o pastor da igreja e para a liderança, certo? Porque o que acontece é que muitas igrejas elas têm os embalos, né, de sábado à noite. Seguem metodologias aí muito humanistas, né, centralizadas nas pessoas, e fica somente o culto da noite. Então, isso aí é uma coisa que precisa ser vista à luz da palavra de Deus, dentro do conceito de domingo como o dia do Senhor. Nós aqui na Igreja de Pinheiros, nós não abrimos mão, né, de forma nenhuma. Nós entendemos que o domingo é do Senhor, tanto que nós temos, até o ano passado, nós tínhamos 2 escolas dominicais, né, no período da pandemia, de manhã e à noite, à tarde. Hoje nós focamos, diminuímos o número de classes de adultos, aumentamos a quantidade de alunos em classe, para justamente nós alcançarmos as novas gerações. Uma das coisas que eu quero enfatizar aqui agora, Samuel, é a importância da escola dominical para as novas gerações. Você não tem como ensinar a criança, discipular uma criança, se ela não passar pelo menos 2 horas aqui, 2 horas e meia por domingo na igreja. Então, a criança entra aqui 9h30, sai meio-dia, ela tem 2 horas e meia ali de atividades, de estudo da palavra, de ensino, de comunhão, tem um culto também, né? Tem um culto infantil, que alguns não gostam, mas a gente tem aqui, tem um culto também, quando as crianças participam lá com os pais. Então, a escola dominical ela é uma ferramenta indispensável para você formar as novas gerações. Nós temos 2 classes de adolescentes, né? E os adolescentes, eles têm também as atividades de sábado, aqui das 16 às 19, 20 horas. Mas os adolescentes vêm para a escola dominical, eles gostam da escola dominical, né? Então, é uma coisa você criar o hábito, de você realmente trabalhar uma escola dominical atraente, cujo conteúdo não pode ser outro do que não seja a Bíblia. E uma coisa interessante, pastor, quando a gente olha pessoas que vieram e participam da igreja desde pequeno, e onde tem escolas dominicais, e pessoas que vêm para a igreja tarde, mais velho, ou adolescente, ou adulto mesmo. A gente percebe que a diferença que faz o ensino bíblico desde a infância, desde dos primeiros anos de vida da criança, porque ela vai inculcar, é como a Bíblia vai ensinar no Antigo Testamento, né? As verdades bíblicas vão ser inculcadas na mente da criança para que elas possam, desde cedo, aprender sobre Deus, sobre suas verdades, sobre o que ele tem e o que ele cobra dos seus filhos, sobre a salvação em Cristo Jesus, né? A visão cristocêntrica do Antigo Testamento. E quando a gente percebe que pessoas não passam por isso, a gente vê cristãos analfabetos na fé. Certo. Não conhecem as verdades essenciais do Evangelho. Sim, eu quero
destacar alguns pontos aqui que eu, como pastor já, fiz 35 anos agora na Arena, né? A idade do seu ministério é a idade de vida que eu tenho. Pois é. Então, eu desde seminarista, nós começávamos o projeto de plantação de igreja fazendo uma escola bíblica de férias. Às vezes a gente pegava 5 dias, fazíamos a escola bíblica de férias, e aquelas crianças que se convertiam na escola bíblica de férias, elas se tornavam um núcleo para começar o plantio de uma igreja. Há muitas igrejas presbiterianas hoje que existem, igrejas fortes, que começaram com o trabalho infantil, com o trabalho de escola dominical. Né? Às vezes o pessoal reclama, não sei o quê. Olha, nós temos igrejas aqui que nós começamos em favelas, vamos pegar um exemplo aqui, a igreja de Embu das Artes, Cidade das Artes, que começou na casa do seu Vitor e da dona Olga, com escola bíblica dominical. Nossa. E outra coisa, a gente levava lanche, eles iam, né? Ah, pastor, mas o senhor está criando uns crentes só com interesse em comida. Eu falei, não é isso não, meu irmão, é que se ele não comer, ele não assiste a aula, não tem condição, entendeu? Eles iam, começavam. Então, o trabalho infantil, ele é de extrema importância. Primeiro, no sentido de plantação de igreja. Nós temos um missionário aqui, que é parceiro nosso, que é o pastor Vacílios Constantinides, né? Ele foi diretor da APEC aqui em São Paulo por muitos anos. Este homem tem uma experiência magistral e ele revela, através das estatísticas da APEC, milhares de igrejas que foram plantadas a partir da evangelização com crianças. Nossa. E essa evangelização acontece principalmente nas chamadas escolas bíblicas de férias, que agora muitos também extinguiram. Também, infelizmente. E também a escola bíblica dominical. Né? Eu quero chamar a sua preciosa atenção também para o fato de que o período que a criança passa na escola dominical não é suficiente. Né? Exatamente. A Bíblia fala que é da competência exclusiva dos pais passar a fé para os filhos. Né? O que a igreja faz? O que é a escola dominical? A igreja ela é parceira da família. Então, aquilo que o pai ensina, testemunha durante a semana, quando a criança vem no domingo, você reforça aquilo que ela está aprendendo dentro de casa. Então, a igreja ela é uma parceira nesse processo de formação espiritual das novas gerações. E uma coisa que eu vejo, a gente tem que aprender com a história, né? E quando você vê a decadência, por exemplo, da igreja na Europa, as igrejas históricas, e agora, mais patentemente nos Estados Unidos, as novas gerações não estão indo para as igrejas, é porque faltou justamente a vida cristã em casa. Certo? A vida cristã em casa. E está provado que não é modelo de igreja. Às vezes falam, não, nós temos que criar um modelo para as novas gerações. Não, nós temos que levar as novas gerações a ter uma experiência de conversão com Cristo. Se os nossos filhos, né, se as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles não tiverem uma experiência de conversão, eles não ficarão na igreja. Nós não vamos segurar as novas gerações da igreja usando estratégias de marketing, usando estratégias humanas. Né? Pintando a parede de preto. Pintando a parede de preto, jogando o jogo de luz. Tudo bem, a gente pode ter esses espaços alternativos aí, mas não é isso. Né? Nós precisamos fazer o discipulado, fazer o discipulado, levar a criança até a ter uma experiência pessoal de conversão com Jesus Cristo. Isso é uma coisa que Paulo coloca lá em 2 Timóteo capítulo 3, quando ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E esses tempos difíceis lá são caracterizados como tempos demoníacos. E um dos conselhos que ele dá para Timóteo, lá no capítulo 3, permanece naquilo que aprendestes, sabendo de quem aprendeste, que desde a sua tenra infância você aprendeu a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que pode tornar-te sábio para a salvação. Então, nós precisamos revitalizar, resgatar novamente nas igrejas históricas, bater aqui no pé mesmo, para que haja educação, culto doméstico, que haja ensino, que os pais ensinem a Bíblia para os filhos em casa,
E a escola dominical, então, domingo, os pais trazem aquele reforço. Aí tem os acampamentos, né? Exatamente. Acampamento das crianças, dos adolescentes. E aqui na Igreja de Pinheiros, graças a Deus, nós estamos com atividade todos os sábados, para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Eles podem até ir para a balada depois da noite, mas vão ter problema. Vão ter problema sério de consciência. É né? verdade. É por aí. Fala, Matheus, aí. Muita gente participando aqui no meio do chat aqui do nosso programa. Nós temos aí a Marilda, Ama EBD, Saber Mais de Cristo. Temos a Nilza, eu quero esse livro de discipulado. Para participar, tem que fazer a inscrição no chat. Temos também aqui o Centauro participando com a gente. A Jane também desejando uma ótima noite. A Elizabeth concordando aí com o que o pastor disse. Reverendo Edival, a pergunta aqui agora é do Fernando Trindade. Na opinião do pastor, é melhor utilizar livros e revistinhas onde está tudo pré-estabelecido e muitos desenhos e pouca palavra, ou utilizar a Bíblia em sua essência para IBD? Boa pergunta. Primeiro porque eu escrevo revista de escola dominical. Né? Então você está acabando com a minha fonte de lucro, não é isso? Não é isso, não, irmão. A gente escreve, a gente faz exposição de textos bíblicos. Nós temos que entender, por exemplo, os nossos adolescentes, eles estudam o panorama da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. Eles estudam livros específicos, como Provérbios. Nós temos material para isso, né? Nós temos... porque nem sempre os professores, por causa das atividades que eles têm, né, durante a semana, eles conseguem produzir o material. Exatamente. Então, eu acho que aí cabe ao pastor da igreja, junto com o superintendente, com o coordenador do departamento infantil, da classe de adultos, selecionar o conteúdo. Eu creio que tem muita coisa boa pronta. Agora, o que eu acho é o seguinte, o conteúdo, o currículo da escola dominical tem que ser a Bíblia. Então, por exemplo, se você quiser fazer um estudo interessante para adolescentes, você pega Provérbios, né? Exatamente. Quando você vai estudar Provérbios, você vai estudar ali coisas extremamente práticas do dia a dia, né, para os adolescentes, né? E a Bíblia é um livro atual. A Bíblia ela é útil para o ensino, para a correção, para a aprendizagem, para tudo. Então, pela palavra de Deus, né, que o homem de Deus ele é aperfeiçoado, né, levado à maturidade e também habilitado para toda boa obra. Então, quando você ensina a Bíblia não somente transforma a pessoa, mas capacita a pessoa, né, a fazer a obra de Deus fundamentada na palavra. Claro, você vai ter professor no departamento infantil, onde as crianças também estudam, né? Nós temos aqui um pastor que escreve as lições, né, nos livros da Bíblia, os assuntos. Também até as crianças daqui também meio que o panorama, né? Isso, toda a Bíblia também. Eles estão estudando todo o panorama bíblico e vendo a pessoa de Jesus Cristo em todos os livros da Bíblia, né? Aquela ideia de encontrar Cristo, né? Mostrar a questão de que Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. E isso, irmãos, é o seguinte, Deus tem que levantar pessoas que estejam preocupadas com isso, né? Com um bom ensino. Isso demanda tempo, demanda perseverança, demanda resiliência, né? E uma das coisas que me perguntaram, né, e eu posso responder aqui agora, pastor, na minha igreja a escola dominical está fechada, como é que eu faço para reabrir? Né? Como é que eu faço para retomar a escola dominical? Primeiro eu fico triste, porque se o pastor olha para a escola dominical e os presbíteros e o conselho da igreja vê como uma coisa desnecessária, para mim já há um problema espiritual aí na liderança. Mas, se, por exemplo, os presbíteros não querem vir, né, depois vocês trocam de presbítero, na próxima eleição vocês mudam de presbítero, mas de pastor também. Mas o que precisa é que os pais que ensinam a Bíblia, cobre dos líderes da igreja que haja escola dominical no domingo. Certo? Porque eu entendo que a escola dominical vem como uma parceira da família para reforçar aquilo que está sendo ensinado. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né, com adolescentes. Então,
você sabe que hoje aí tem muitos adolescentes que começam a namorar e que já dormem com a namorada em casa, né? Exatamente, infelizmente. Infelizmente. Mas aí, o pai, então, o pai crente diz, não, minha casa não é a casa da luz vermelha, isso aqui não é casa de... não é bordel. Né? Aí ele chega na igreja, a igreja tem que falar a mesma coisa, o pastor tem que falar a mesma coisa, e reforçar, né, aquilo que está sendo ensinado dentro de casa. Às vezes, quando os pais são liberais, né, e a igreja pega firme, ensinando a palavra de Deus, muitos jovens se afastam da igreja, muitos adolescentes, porque eles veem uma incoerência, porque a fé se aprende em casa. Exatamente. E o que os nossos filhos, eles observam é que o melhor método, ou o único método de ensinar é o exemplo. Né? Então, é uma coisa que nós precisamos resgatar, essa parceria entre a família e a igreja, entre os pais e a escola dominical. Pastor, eu estava até falando domingo, né? A gente começou agora, domingo passado, a EBD. Eu tava contando uma experiência, né? Lá em João Pessoa, na igreja. Eu e minha esposa cuidávamos dos adolescentes na igreja. E aí um dos adolescentes, que ele era meio traquino mesmo, a gente sabia, e tinha esse histórico mesmo, ele veio falar comigo que ficou de castigo. A mãe colocou ele de castigo, porque ele desobedeceu a mãe, e o castigo dele foi escrever o Salmo 119. Aí eu falei, mas calma aí, tá totalmente errado, você está usando a Bíblia para castigar o seu filho, ou seja, você está fazendo com que seu filho rejeite a Bíblia, porque a Bíblia não é onde eu conheço meu Deus, mas é onde eu sou castigado. E infelizmente, né, o senhor fala sobre os pais despreparados, e infelizmente tem bastante, né? Os pais querem deixar no colo da igreja uma responsabilidade que Deus imputou a eles, né? A gente tem que entender que nós somos parceiros, né? A igreja é parceira do pai, mas o pai também tem que andar junto com a Bíblia, né? Com os ensinamentos bíblicos, para que ele, como o senhor disse aí, ele não veja incoerência entre a igreja e a família. Mas o que está acontecendo? Quem está certo e quem está errado? O ideal, eu acho que é a própria escola dominical, elas ter pessoas ou fazer um esforçozinho a mais para dar tarefas durante a semana para os pais fazerem com os filhos, né? Do ponto de vista de leitura bíblica, nós temos um material aí que a gente disponibiliza para os pais, que tem, praticamente são 365 devocionais para o pai fazer o culto doméstico com os filhos, né, durante o ano. E até no nosso canal tem um modelo de como fazer um culto doméstico, se você não sabe. Aí é só procurar aí no nosso canal que você vai encontrar tanto o passo a passo como um culto doméstico na prática, né? Certo. Nós temos isso Tem no IP Pinheiros, no nosso canal. No nosso canal. Então entra lá, você que é pai, está preocupado com seus filhos. Veja bem, não vai ser pastor, não vai ser bateria, não vai ser jogo de luz, templo pintado de preto que vai segurar seu filho na igreja. Vai segurar seu filho na igreja é uma experiência de conversão. Nós temos que orar e lutar para que os nossos filhos sejam convertidos. E você sabe que quem só faz isso é o Espírito Santo, é Deus. A nossa tarefa é ensinar, a nossa tarefa é dar exemplo daquilo que nós ensinamos, a nossa tarefa é orar pelos nossos filhos, tá certo? Para que Deus os proteja e os guarde na fé. Legal. Nós temos muita gente que está participando aqui no nosso chat. Nós vemos aí, por exemplo, o Matheus Antunes comentando assim, ó. Próximo domingo vamos iniciar na EBD o estudo da revista do pastor Arival, Evangelho para Todos, no Evangelho de Lucas. Ele é da 2ª IPI de Tatuí, São Paulo. Nós temos aqui a Cris Souza comentando, gosto muito da EBD, já lecionei bastante. Também temos aqui o Felipe comentando até uma coisa interessante, pastor. Muitos pais têm dó de acordar os filhos para ir à EBD. Usam um argumento, tadinho, já acorda cedo todos os dias, deixa dormir. O que dizer para pais como esses, pastor? Primeiro, ele não está entendendo a responsabilidade dele como pai, né? Porque lá em Deuteronômio capítulo 6, os primeiros professores dos nossos filhos somos nós. Por isso que Deuteronômio capítulo 3 diz, ensina, né, inculca na criança, ao deitar, ao levantar, ao sair pelo caminho. Então, essa é a desculpa mais esfarrapada que existe, né? Então, você é um irresponsável. Você que pensa assim, você é um irresponsável diante de Deus.
A Bíblia vai dizer que... E Deus vai cobrar isso de você. Você que pensa dessa maneira. Certo? Pelo contrário, o que a gente vê aqui na igreja de Pinheiros é que as crianças, elas sentem o maior prazer de vir para a igreja. E que muitos pais irresponsáveis chegam aqui com as crianças atrasadas e as crianças ficam com vergonha de entrar na classe, por conta da irresponsabilidade dos pais. Outra coisa, as escolas dominicais aos domingos geralmente começam a partir das 9 horas da manhã, 9h30, alguns 10 horas. Então, se a criança acorda durante a semana 6 horas, 7 horas, você precisa entender que você tem um tempo a mais. Entendeu? Aí é uma questão da sua preocupação pessoal, da sua responsabilidade diante de Deus como pai crente. Você, se você é presbiteriano, tá? Quando batizou seu filho lá, você prometeu, você fez um voto diante de Deus, diante da igreja, que ia trazer seus filhos para a igreja, que ia ensinar, que ia trazer para as programações da igreja. Porque não é só trazer para a igreja, né? Tem as programações durante a semana, às vezes o filho quer aprender um instrumento musical, acampamentos, né? Atividades das crianças, às vezes sábado à tarde tem aqueles encontros com atividades infantis. Meu irmão, pelo amor de Deus. Lá na igreja, lá onde eu fazia parte de João Pessoa, o nosso baterista tinha 11 anos e ele começou a tocar com 9. Desde cedo, desde de novo, na igreja, participando das programações, conhecendo do Evangelho, sabendo das verdades de Deus. Não tem desculpa, né, pastor? Não tem desculpa. Não, a Bíblia vai dizer que o filho é como uma flecha na mão do arqueiro, né? O papel do pai é fazer com que a flecha acerte o alvo, né? Isso. Outra coisa que a gente precisa compreender, dentro da luz da palavra de Deus, é que nós somos mordomos, né? Os filhos, eles são dados para nós criarmos, está lá em Efésios, criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Nós somos responsáveis perante Deus pela formação espiritual dos nossos filhos. Você tem defeito? Você é incoerente? Seus filhos vão criticar você? Você vai ter coisa que você vai falhar? Vai ter incoerências na sua vida? Sim. Mas você não pode, por causa disso, desistir de trazer seus filhos para a igreja. Aliás, os adolescentes, né, quando eles têm uma experiência de conversão, eles vão pedir para vir para a igreja. As crianças, nós temos o caso das crianças aqui, de pais não crentes. Presta atenção. Quem tem sido usado aqui para trazer muitos pais para a igreja são os filhos, porque eles querem vir. Eles chegam aqui, eles começam a cantar, começam a louvar, começam a aprender a Escritura Sagrada. E aí no sábado à tarde tem um encontro da UCPs, das crianças, Pinheiros Infância, eles vêm. Os nossos acampamentos com criança, né, dá um trabalho danado, tem que levar, tem que cuidar, tem que ser, o número de adultos é maior para cuidar. Mas meu filho é assim mesmo, dá trabalho, dá trabalho. E uma coisa linda que eu vi domingo passado, no último culto, no culto da 19, um adolescente com a Bíblia aberta de um lado e com um livro, com um caderno de anotação do outro, anotando a pregação. E isso aí, provavelmente, e certo, é o pai ensinando e a igreja instruindo e ajudando com que esse pai também se desenvolva junto com seu filho, né? Certo. Legal, hein? A minha própria conversão mesmo foi na adolescência também, então a gente experimenta disso também. Vamos fazer o sorteio agora. O primeiro livro que nós vamos sortear é o Generosidade, o Segredo da Plena Felicidade, do nosso reverendo Arival Dias Casimiro. Vamos agora aí, a equipe técnica está projetando para que vocês possam concorrer. Quem se inscreveu aí no chat, vai concorrer a esse livro. Nós vamos sortear aqui também um kit daqui a pouquinho, que é o do Rede de Discipulado. Nós temos a Fé dos Eleitos. Agora sim, Generosidade, sorteio na tela, você está acompanhando aí. Quem ganhou foi a Marta Lúcia Guimarães Oliveira. Marta, este livro vai chegar no seu endereço. Desejo para você uma boa leitura. Agora nós estamos aqui com o Rede Discipulado 1, escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro e o Paulo Lali. Temos também o Rede Discipulado 2 e a Fé dos Eleitos, que é um estudo indutivo da Confissão de Fé de Westminster. Temos a revista 1 e a revista 2. Nós vamos fazer agora, esse sorteio é um kit, então quem ganhar vai levar os 4, vai ganhar os 4. Vamos lá, por favor, vou pedir para a equipe técnica colocar aí.
estes 4 livros. Vamos ver. Quem será contemplado? Vamos lá agora. Otton Granado César. Otton, então estes livros chegarão no seu endereço. Parabéns. E agora, o Avivamento. Este livro é um livro que está no seu pré-lançamento. Na verdade, ele vai ser lançado durante a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, que começa neste domingo, 13 de fevereiro, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Este livro é do Raymond Ortland Jr. Vamos lá agora. Vamos ver agora, pedir para a equipe técnica, por favor, colocar aí. E quem ganhou este livro foi Anderson Cleiton Amaral de Faria. Anderson, então, parabéns por esse livro. Desejo para você boa leitura. Este livro vai chegar no seu endereço. Pastor? Eu quero agradecer aqui pelo privilégio de participar desse bate-papo aqui. E eu quero fazer um desafio para você que é pai crente. Se a sua igreja, se você mora aqui em São Paulo, na área metropolitana, e a sua igreja não tem, traga seus filhos para cá. Você não precisa se tornar membro da igreja. Nós estamos abrindo agora 300 vagas na escola dominical para as crianças. Nós temos 300. Nós queremos dobrar, nós queremos ter 600 crianças aqui estudando a Bíblia todos os domingos. Então, por favor, não importa se você é presbiteriano, se você é batista, se você é de qualquer outra denominação, mas você tem que estar preocupado com a salvação dos seus filhos, com a conversão dos seus filhos, com a formação espiritual e bíblica dos seus filhos. Então a Igreja de Pinheiros se coloca como um parceiro, uma parceira sua nessa formação, certo? Você às vezes não vai sentir prejuízo, mas os seus filhos, é melhor trazer os filhos para a igreja do que depois visitá-los no presídio. É melhor você trazer os filhos para a igreja do que levar, muitas vezes, e buscar na saída de uma boate, tá certo? Então traga os seus filhos para a igreja, porque há promessas de Deus para aqueles pais que honram e que cumprem os seus votos no batismo infantil e que estão preocupados com a formação espiritual dos seus filhos, ok? E aí, que Deus nos julgue, que cada pastor, cada conselho, cada presbítero que toma a decisão de acabar com a escola dominical, que eles respondam diante de Deus. Eu não vou aqui julgar, quem nos julga é o Senhor, tá certo? Quero deixar uma palavra aqui também, desafiar você que está próximo aqui, venha participar dessa conferência de avivamento, dias 13, agora começa domingo à noite, de 13 a 16. Nós teremos aqui o pastor Hernandes, o pastor Paulo Júnior, pastor Jeremias Pereira, pastor Augusto Nicodemos, estará pregando aqui na terça-feira à noite. Então nós teremos aqui 3 dias de oração, de meditação na palavra, de louvor, de busca pelo verdadeiro avivamento espiritual, tá certo? Se você não puder vir, se você é de qualquer lugar aí, nós vamos transmitir online, gratuitamente, tá? Se você quiser mandar uma oferta para ajudar nas despesas, nós agradecemos, certo? Nós estamos cobrando R$120 presencial aqui, porque nós temos todos os custos, né, de trazer os preletores, de manter a infraestrutura, de transmissão. Um evento desse não sai por menos de R$200 mil, né? E a igreja está investindo isso. Você pode assistir gratuitamente aí, você que é pastor, se quiser, reúna a sua igreja, reúna pessoas. Eu quero que você compartilhe e peça às pessoas para assinarem no canal da IP Pinheiros, YouTube, e assine esse canal. Entra lá, faça assinatura urgente. Nós queremos chegar a 1 milhão o mais breve possível. Nós estamos hoje com 911 mil inscritos no canal da IP Pinheiros. Obrigado, Samuel, também, por ter vindo aqui. Suas considerações finais. Muito obrigado aí pelo convite, de ter vindo, e que, como o pastor Ival disse, que possamos investir nos nossos filhos, investir também na nossa vida espiritual e que possamos crescer na fé, crescer espiritualmente, e que os líderes possam compreender a importância da escola dominical e que você também possa se conscientizar e ir para a escola dominical, participar desse momento especial de aprendizado da palavra. Gastar tempo lendo a Bíblia não é gastar tempo, mas é investir no seu aperfeiçoamento espiritual, e que nós, como Igreja de Cristo, possamos compreender profundamente as suas verdades e que possamos colocar em prática, né, viver o que nós cremos, e que Deus nos abençoe. Obrigado, licenciado Samuel, obrigado, reverendo Arival, obrigado também a você que participou com a gente, comentando, assistindo esse programa,
compartilhou, participou do sorteio. Nosso convite é que você também participe dos outros programas. Na próxima terça nós não estaremos aqui, porque estaremos na 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Então, se você não vai estar presente, você pode assistir a programação com as ministrações dos pastores que estarão por aqui. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tripp. Acesse o site www.conferenciaavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Ezion. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós.